Olá, seja bem-vindo uma vez mais, Sérgio Oliveira aqui, já nos conhecemos. Se você ainda não me conhece, você está chegando aqui agora pela primeira vez, sou Sérgio Oliveira, sou guardião do trabalho da Academia HQ, da apometria na harmonização quântica. Tem os links aqui embaixo, você pode dar uma olhadinha e conferir todo o nosso trabalho, e você é muito bem-vindo por aqui. Nosso objetivo, como sempre, trazer para você uma autonomia no seu processo de despertar consciencial, de forma que você tenha liberdade e muito mais que liberdade, você tenha responsabilidade com o teu processo, e aí sim, a partir desse momento, você não precisa mais terceirizar mais o teu processo de despertar, você não precisa mais da aprovação de outras pessoas, você não tem que provar nada para ninguém, é você seguindo o teu caminho, e eu estou aqui para ajudar você nesse processo. Se você tem passado por dificuldades, se você precisa saber um pouco mais como fortalecer, você chegou no canal certo, tá bom? E hoje, como sempre, esses vídeos que nós estamos gravando aqui são para alertar você, para trazer para você um pouco mais de clareza. E quero fazer uma pergunta para você. Você confia em todas as canalizações que você vê? Hoje nós temos muita gente canalizando, muita gente trazendo muita informação. Nós temos muita coisa acontecendo em muitos canais digitais. E também, né, no seu bairro, talvez aí no município onde você mora, isso talvez aconteça também. Muita gente aparecendo, surgindo, dizendo: olha, eu consegui ter uma conexão com o mestre tal, com o mentor X, eu consigo trazer para você uma verdade, enfim, e por aí segue. E o papo nosso de hoje aqui, nosso bate-papo, melhor dizendo, é exatamente aí. Como é que... O nosso bate-papo hoje aqui é exatamente sobre isso. Mestres ascensos. Quem são esses seres que estão ali? Você confia nessas canalizações? E se, né? Se essas imagens que você vê por aí, se essas informações que você vê por aí, elas realmente forem simplesmente hologramas e não fazem parte de nada a não ser informações falsas para confundir a tua cabeça? Tá? Muitas pessoas, às vezes, elas seguem os ensinamentos, e talvez você pode estar nesse momento da tua história, do teu despertar, por estarem fragilizadas, e você acaba comprando essas ideias. E aí você não sabe como se libertar. Então eu quero deixar para você aí, será que realmente essa proposta de mestres ascensos, né? Será que o que vem por trás realmente é algo para iluminar o teu processo ou algo para confundir o teu processo? Então fica comigo nesse vídeo, porque eu quero mostrar para você exatamente alguns pontos que talvez você não tinha observado ainda com relação a esse assunto, tá bom? E na verdade, quando a gente fala sobre essa proposta, né, de quem são os chamados mestres ascensos, nós precisamos expandir um pouco a nossa visão. E nessa altura, né, do campeonato, nessa altura desse combate, desses embates que a gente está vivenciando aqui na superfície, entender que, primeiro, mestres ascensos, a gente já começa a questionar aqui, tá, mestre do quê? Mestre para quê? Como surgiram os ensinamentos dessas estruturas? Quem trouxe esses ensinamentos? Então é importante entender que essas propostas que nós temos, tá? De figuras, por exemplo, nós temos muitos mestres famosos, né, que pessoas canalizam todo santo dia, parece que eles estão lá à nossa disposição. Será que isso é verdade? Será que é real tudo isso? A gente precisa questionar tudo isso, porque na verdade é o seguinte, os mestres ascensos, nós temos egrégoras, infinitas possibilidades de egrégoras, de várias raças que estão trabalhando e atuando não só nesta realidade aqui do planeta que nós estamos habitando agora, nessa linha temporal, mas também em outras. Então são seres que às vezes, preste bem atenção, são seres que às vezes, assim como você, passaram pelo processo, estão numa vibração diferente, e o que eles fazem, na verdade, nada mais é do que, por meio de uma ferramenta que nós chamamos aqui nessa escola de transmigração consciencial, dessa permuta, dessa troca de informação, eles trazem ou podem trazer para você algumas informações que nesta realidade você ainda não acessou. É só isso. Então os mestres ascensos, na verdade, quando a gente tem clareza sobre o processo, não são deuses, não são divindades como muitas pessoas gostam de chamar. São apenas consciências que estão em ou ao trabalho em uma outra frequência. Estão em trabalho ou estão ao trabalho, correto? Então nós temos algumas mais famosas, algumas, eu não vou deixar nomes aqui para não tendencionar o pensamento de vocês, mas que na verdade são seres que estão em condição ou padrão vibracional talvez mais inferior do que o seu, que está aqui.
que topou fazer o trabalho aqui na superfície. Então isso é muito importante. Agora, ao longo do tempo, né, principalmente agora nos últimos 10 anos, né, vou falar agora 10 anos dessa contagem temporal, com essa questão, né, das redes sociais, as mídias sociais, essa velocidade que a gente tem de informação, então nós temos sempre as pessoas que estão fazendo um trabalho legal, mas paralelo a tudo isso, nós temos a desinformação. A desinformação. E quanto mais gente estiver falando e confundindo, melhor é para o processo. Então esse processo que a gente tem de entender os mestres ascensos, eu quero deixar bem claro para você, por quê? Porque os teus mentores, a tua estrutura, a tua egrégora, a tua equipe, ela é sua. Terceirizar isso para alguém não vai fazer nenhum sentido, tá? Esse processo de entender esses mestres que na verdade são consciências, talvez, vou repetir, como você é e está nesse exato momento, ou seres que passaram, por exemplo, em um outro movimento, em uma outra linha temporal, viveram experiências também no plano físico e agora fica lá trazendo informações. Olha, esse processo já aconteceu, esse processo vai ser assim, ele vai terminar assado. Ele já tem um desenvolvimento, por quê? Porque isso já aconteceu. Nós estamos vivendo reproduções aqui. O problema nesse processo todo é que nós vamos aceitando e vamos ficando, vou falar de novo trazer a palavra fragilidade, né? Por questões de fragilidade, nós vamos aceitando e absorvendo todas as informações. E existe uma estrutura tecnológica, algorítmica, né? Que quando você vibra, quando você vai se conectando, isso já se usa muito nas redes sociais aqui na superfície, mas no nosso campo extrafísico também é assim, que você vai trazendo as possibilidades de conexões que vão chegando para você de acordo com aquilo que você está emanando. Então quando você começa a ter, eu preciso encontrar determinada informação, parece que de forma milagrosa isso acontece e cai para você. E quando você não tem discernimento, você acaba comprando aquela ideia. É aqui que a gente começa a fazer um filtro. Não estou dizendo que não existem canalizações importantes, sim, existem. Existem trabalhos fantásticos, magníficos, não vou colocar nomes aqui justamente para não prejudicar nenhum colega, favorecer uns e desapontar outros, mas existem trabalhos muito responsáveis e muito sérios. Agora, qual é o problema disso tudo? Esse padrão que a gente tem de repetição de mensagens, parece que todo dia tem uma mensagem, parece que todo ano vai ter uma catástrofe, parece que, sabe, a gente vai tendo ano a ano, mês a mês, dia após dia, umas canalizações que não faz mais sentido. E nos meus atendimentos, as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão lá no TEAC, que estão despertando nessa ferramenta que a gente tem, as pessoas que começam a interpretar, ela diz assim: Sérgio, mas isso não tem nada a ver com aquilo que eu tinha aprendido, que eu tinha experimentado. Eu digo, olha, ok, aquilo foi importante para você naquele momento, mas agora é a hora de avançar. E quero dizer isso para você, porque agora, esse momento, é a hora de avançar. E para você, se você não questionou tudo isso, talvez você parou aqui no canal agora exatamente para questionar. Todas as informações que você tem, tudo aquilo que você vibra, talvez agora é uma hora de você passar um pente fino, como eu costumo dizer, ou jogar na peneira, né, para quem é da roça, jogar na peneira e falar, deixa eu ver o que sobra. Uma informação importante para vocês, por exemplo, nós temos um vídeo aqui sobre os orixás. Depois desse vídeo, muitas pessoas vieram trazer relatos aqui, e acredito que vai acontecer também com esse vídeo aqui dos Mestres Ascensos, exatamente sobre o quê? Sobre essa forma de unificar essas energias e tirar o véu, de ficar separando, porque eu tenho o orixá tal, e de repente não é nada disso. Eu tenho, por exemplo, um trabalho que eu fiz com uma das pessoas que me procurou, que ao acessar o campo com essa pessoa, nós vimos o quê? Toda aquela estrutura energética de várias nomenclaturas vibrando e emanando uma única fonte de energia e de poder. Uma única fonte, não tem nenhum percentual de esse é justiça, esse é vaidade, esse é riqueza, esse é pobreza, esse é nobreza, não existe isso, tá? Isso é coisa da dualidade aqui. Então quando você consegue interpretar e avançar, você consegue absorver um pouco mais rápido aquilo que é para você experimentar e sair da malha da superfície ou da matrix, ok? Com relação aos mestres ascensos, é exatamente isso, você questionar um pouquinho toda essa facilidade, principalmente, quero deixar uma palavra que eu gosto muito aqui, o romantismo disso tudo. Era como se todo mundo estivesse vestindo uma roupa bonita, como se estivesse numa festa, num palácio, né? E, gente, não é assim não, tá? Vou te contar aqui aquilo que as pessoas, elas escondem, aquilo que elas omitem, na verdade, com relação a esses seres, tá? Presta atenção. Quero trazer para você um olhar, é o seguinte, talvez você pense que os mestres ascensos ou ascensionados, os mestres, qualquer um deles, estejam sentados num átrio, né, com
uma vista esplendorosa, algo maravilhoso, tocando músicas magníficas, frequências e vibrações. Gente, acorda, não é nada disso. Essas canalizações, essas imagens que nós temos de que o ser está sempre sereno, tá ali, bonito, maravilhoso, isso, às vezes, quando vem de uma forma séria, é para fortalecer ou simplesmente para te convencer, né, para que você aceite de uma forma mais fácil aquela energia, só isso. Mas 95%, quando vocês acessarem o que é de fato o mestre ascenso, primeiro que você vai chegar numa frequência dele de comando estelar. Se você estiver aqui na superfície buscando essa conexão, fatalmente você vai chegar numa frequência de comando estelar que está, na maioria das vezes, ancorada numa estrutura intraterrena ou intraoceânica, tá? E você acha que está no espaço e aquela coisa toda, e não é nada disso, tá? Esse espaço aí, a gente pode até fazer um vídeo outro dia sobre isso. Então o que acontece? Quando você acessa isso, esse romantismo tudo ele cai por terra, porque o pessoal está trabalhando, ele está trabalhando. Então toda essa questão dessa artificialidade que a gente tem, desse romantismo de parece que tudo é lindo, maravilhoso, não é bem assim. Se você quer realmente assumir as rédeas do teu processo, entender o que é realmente tudo isso que está acontecendo, isso precisa acontecer e precisa ficar desse jeito, tá? Algumas dessas entidades, elas podem, por exemplo, se passar por benevolentes aí só para manter você no controle. Às vezes você tá tão apaixonado, tá tão aficionado por aquilo que você fica preso ali, acha que está trabalhando para esse contexto de luz, para essa proposta de hierarquia, e na verdade não é nada disso, tá? Eu falo sempre das realidades, das simulações, porque se você, por exemplo, agora estivesse vivendo dentro de uma simulação, como lá no filme Matrix, e enquanto você não sabe que é uma simulação, você está achando que tudo é lindo, maravilhoso. E a pergunta é, você está disposto a sair? Você está disposto a quebrar isso? Porque dá trabalho. Dá trabalho você fechar esse ciclo e abrir novas possibilidades de interpretação. Justamente para quê? Para que você esteja livre nessas conexões, compreende? Então, a proposta de trazer para você um pouco mais de olhar é para que você tenha sempre consciente que não importa se existe ou não os mestres ascensos, se existem orixás, como eu já falei aqui, para onde você vai. Eu acho que nós falamos sobre morte aqui já, para onde você vai quando você desencarnar. O problema é que você precisa ter ferramentas agora aqui na simulação, ferramentas que auxiliem você a ampliar o teu discernimento. Por exemplo, você sabe o que é intuição? O que é intuição? Que minha intuição está dizendo isso. 90% das pessoas não sabem que a intuição, na verdade, são esses seres que estão procurando se conectar com você. Para quem já assistiu aquele filme Interestelar, aquela cena onde a filha do ator principal, me esqueci o nome dele, ela fica ali conversando com um fantasma, entre aspas, né, no começo do filme, e lá no finalzinho é o próprio pai dela que está se comunicando com ela. Então esse jogo é o que acontece com a gente também. Então a proposta nossa, por exemplo, de você ter ferramentas que realmente liberte você dessas outras propostas de interpretação e comece a ter as suas próprias experiências, é o grande objetivo aqui. A única forma de saber se você está sendo conectado, né, de uma forma real ou se você está sendo escravo de uma programação, é você tendo ferramentas que te ajudem a fazer tudo isso de forma autônoma. E aí sim, você pode buscar um atendimento aqui, outro ali, para ver se há ressonância, para ver se há alguém que corrobora as tuas experiências, tá? Isso já é um outro assunto. Eu quero deixar sempre para vocês que vocês que já são alunos, né, principalmente que assistem esses vídeos, as pessoas que estão buscando essa forma de entendimento mais sério, apresentem o TEAC para elas. Não é porque o TEAC é meu, não, é porque ali as ferramentas que estão lá, elas são atualizadas praticamente diariamente. Vocês que fazem as ativações, principalmente a ativação 0.0, que é a que eu mais ouço e mais tenho feedback aqui, vocês que fazem as ativações, elas estão sendo atualizadas periodicamente. É como se nós tivéssemos, para vocês entenderem, um token que vai atualizando ali para quê? Para que vocês tenham novas formas de conexão e não sejam hackeados e possam seguir a jornada de vocês, tá bom? Então eu quero deixar para vocês sempre aqui, né? Essas possibilidades de interpretação não é uma verdade única e absoluta, é só reflexão. E eu vou deixar para vocês, você já questionou toda essa conexão que você tem aí? Será que ela realmente é verdadeira ou será que você faz parte de um programa e você está sendo usado ou utilizado por alguma estrutura ou energia? Questiona. Pergunta, tá bom? E se você ainda não conhece, tem um link aqui, clica lá para você conhecer os nossos trabalhos, conhecer o TEAC, conhecer a nossa página lá no Instagram, que tem muita informação, e faça parte do nosso grupo no Telegram. Te vejo no próximo vídeo. Paz, luz, harmonia e raceia. Um forte abraço para vocês.